Graça e paz, meus irmãos. Dia 10 de abril de 2020, sexta-feira, feriado da Páscoa, onde estamos expondo as 7 palavras que o Senhor Jesus proferiu quando já estava crucificado. Agora, quando eu gravo essa 7ª mensagem, já são por volta de 15 horas e 30 minutos. Por isso você pode perceber o sol forte que me atinge por essa janela, e isso me faz lembrar o calor que o nosso Senhor Jesus experimentou quando ele esteve naquela cruz, exposto desde as 9 da manhã até mais de 3 horas da tarde, exposto ao sol, exposto a todas as consequências das suas hemorragias, da sua asfixia. E o Evangelho de Lucas, registrado pelo Dr. Lucas, o médico, ele nos conta a última frase que Jesus pronunciou quando estava naquela cruz. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46, registra a última palavra que o Senhor Jesus proferiu na cruz. E eu vou ler dos versículos 44 a 49, para que com mais clareza entendamos o contexto desta última frase do Senhor Jesus naquela cruz. Evangelho de Lucas 23, 44 em diante diz: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Na hora 9, 3 horas da tarde, como já são, Jesus disse sua última palavra na cruz. Oremos. Santo Deus, precisamos do Teu Santo Espírito. Sopra em nós o Teu Espírito, falando ao nosso coração, com iluminação para o nosso entendimento e nos enchendo com a Tua palavra, Pai. Usa a minha vida com poder e graça para expor essa palavra que o Teu Filho Jesus proclamou quando no seu último instante de vida naquela cruz viveu. Fala, Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quais seriam as tuas últimas palavras se você soubesse que você tem poucos instantes de vida? Alexandre o Grande, conta-se que antes de morrer, ele que era o maior rei nos tempos antigos, ele fez um pedido. Ele disse: olha, quando eu morrer, eu quero que os médicos mais poderosos carreguem o meu caixão. Eu quero que as minhas mãos estejam para fora do caixão, para que percebam que eu não pude levar nada dos tesouros que eu conquistei. E assim, Alexandre o Grande foi carregado para a cova pelos mais poderosos médicos daquela época, com as mãos para fora do caixão. O homem mais poderoso dos seus dias foi assim levado para a cova, mostrando que nada ele pôde levar dessa terra. Mas o Senhor Jesus, como Rei soberano, como o Todo-Poderoso, ele mostra que nas suas últimas palavras
ele ainda tinha o controle. Ele não tinha perdido o controle do seu reino. Ele não tinha perdido o controle de nada. Ele continuava soberano, reinando, governando, todo-poderoso, como ele sempre foi e sempre será. Nas suas últimas palavras, ele cumpria mais uma das suas profecias. Aqui estava registrada no Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5, já estava escrito desde os dias de Davi, o rei mais próspero que o povo de Deus já teve, rei segundo o coração de Deus. Salmo 31, versículo 5, registrado por Davi, diz: nas suas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Quantas vezes nós achamos que estamos dando o nosso último suspiro? Quantas pessoas nessa pandemia têm vivido falta de ar, insuficiência respiratória, desfalecem em UTIs achando que é o seu último suspiro consciente e depois estão acordando recobrados, vendo que a vida continua. O nosso Senhor Jesus, diferente de Davi, que quando disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, e depois disso Davi ainda viveu muitos dias. Davi termina o Salmo 31 proclamando louvor a Deus, louvando a Deus, dando testemunho de que a sua alma foi guardada e a sua vida foi preservada. Jesus, diferente disso, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é porque realmente ele estava cumprindo o que o bom pastor, e só o bom pastor poderia cumprir. No Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor Jesus diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do Pai. O Senhor Jesus, quando entrega suas mãos sua vida nas mãos do Pai, ele estava cumprindo o mandamento. Ele estava não sendo assassinado, ele não estava sendo atingido pelo poder dos homens, não. Ele que é o autor e consumador da vida, ele que já tinha avisado que como bom pastor teria de dar a vida pelas suas ovelhas, ele que como filho obediente revela que daria a vida voluntariamente para reavê-la, ele que diante de Pilatos afirmou que Pilatos não tinha uma autoridade soberana, mas em João 19, versículo 10 e 11, nós lemos o seguinte: então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Isso esclarece que a morte do nosso Senhor Jesus não foi forçada, não foi comandada pelos romanos, não foi comandada pelos judeus, não foi comandada por nenhum homem. A morte do Senhor Jesus foi voluntária. Como um cordeiro mudo que caminha para a mão dos seus tosqueadores, ele caminhou sem proferir nenhum insulto. Ele voluntariamente foi para se entregar diante do Pai. E diante do Pai ele entrega a sua alma, ele entrega o seu espírito. Ninguém matou o nosso Senhor, ele se entregou. E Lucas, que é médico, ele detalha que, tendo dito isto, ou seja, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele expirou, ele se entregou. As pessoas quando morrem, elas não expiram, elas
suspiram, elas entregam o seu último fôlego, mas ele tinha ainda por onde continuar. Ele voluntariamente se entregou nas mãos do Pai. Queridos irmãos, que salvação, que mensagem! O Filho que conhece o Pai, o Filho que nos apresentou o Pai, o Filho que nos abriu o novo e vivo caminho para estarmos diante do Pai. Por isso o texto diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou abrindo acesso, exemplificando que o acesso ao Santo dos Santos agora está aberto. Entregue-se ao Pai. Não relute. Talvez essa seja a sua última Páscoa. Talvez essa seja a última vez que você ouve a mensagem da Páscoa. Não relute. Como Jesus, entregue a sua vida, entregue o seu espírito, entregue a sua alma para que o Pai governe, para que o Pai cuide. Não há ninguém melhor do que o Pai. A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, o nosso Pai, nos dará o Espírito Santo e todas as demais coisas. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou, juntamente com ele nos dará todas as coisas. Você não pode ter acesso às bênçãos de Deus longe do Pai. Você não pode ter acesso às bênçãos que Jesus conquistou com o seu ministério se estiver separado de Jesus. Então, nessa hora que você ouviu essa mensagem, nessa hora que você aprendeu que Jesus, quando o sol estava diante da sua face, se entregou o seu espírito diante do Pai e disse: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Não seja diferente, imite ao Senhor Jesus Cristo. E nesse dia de tantos temores, e tantas aflições, e tantas angústias, diga: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E você vai perceber o que é um espírito calmo, sereno e tranquilo. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante de tantos temores e terrores, você vai experimentar o que é ter paz com Deus. Você vai experimentar o que é desfrutar de tudo isso que Jesus fez na cruz e foi exposto nessas mensagens do dia de hoje. Se você não sabe o que fazer diante de tudo isso, imite Jesus. Diga nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você assistir essa mensagem: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oremos. Pai, eu não sei quantos estão assistindo essa mensagem. Eu só sei que há muito tempo atrás o Senhor me deu a graça de, ouvindo uma mensagem no rádio, entregar a minha vida a Ti, entregar em Tuas mãos o meu espírito e vivenciar, ó Deus, o que é fazer parte da família de Jesus, ter Jesus como meu irmão, ter a Ti como meu Pai. Ó Deus, não deixe que ninguém nessa tarde, nesse dia, nessa noite, ao ouvir essa mensagem, ao ter conhecido as 7 palavras que o Senhor Jesus proferiu na cruz, resista endurecido e ainda insista em continuar a viver sem se colocar nas suas mãos. Ó Pai, dá graça e dê misericórdia para que tantos respondam. Opera o Teu Santo Espírito para que tantos respondam à sua chamada, que diz: vinde a mim cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Dê, ó Deus, sabedoria, condições e coragem, para que muitos hoje se entreguem às suas mãos. Vivam uma vida governada pelo Senhor Jesus. Tenham uma vida de fé genuína naquilo que a palavra de Jesus revela. E assim, experimentem na sua mais profunda agonia, no mais profundo calor que estejam vivendo nas suas tribulações, experimentem o que é descansar em Deus. Ó Deus, dá essa graça e abençoe, ó Deus, que a Tua palavra, que cumpre o que Te apraz e que foi pregada nesse dia, não volte vazia. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, povo de Deus, espalhado por toda essa terra em isolamento,
em quarentena, mas celebrando a morte e a salvação que o Senhor Jesus conseguiu e consumou na cruz do Calvário. Que assim vos abençoe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.